nós estamos num momento muito importante de refletirmos, de pensarmos. 1 ano a menos para Jesus voltar. 1 ano a menos para nós nos encontrarmos nesse lindo país que acabamos de cantar. E como nós estudamos na lição, temos estudado esse trimestre, e como o trio cantou neste momento, Deus nos concedeu um presente, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada. Não estamos sozinhos. E eu queria aproveitar esse ainda começo de ano, para que nós pudéssemos refletir um pouco. O que foi bom no ano passado? O que não foi? Em que nós acertamos no ano passado? Em que nós erramos? O que nós precisamos melhorar neste novo ano, em relação ao ano que passou? E em que nós precisamos perseverar nesse novo ano? Eu queria trazer algumas reflexões para os irmãos. Na verdade, o sermão hoje vai ser feito por Cristo. Nós vamos refletir nas palavras dele. Cristo fez certa vez um sermão, uma mensagem, uma orientação aos seus discípulos, deixada para nós também. E ele fez algumas exortações a 2 grupos especiais. O primeiro grupo somos todos nós. Todos nós. E eu gostaria que nessa manhã todos nós refletíssemos. Cada um em sua própria vida. Combinado? Não a do irmão. Pensemos em nós mesmos. O outro grupo faz parte desse grande grupo, para quem Deus também deixou, Cristo Jesus deixou instruções especiais e muito importantes para esse tempo que estamos vivendo. Esse grupo são os líderes. Como estamos começando um novo ano, temos líderes novos, temos líderes que dirigiram a igreja no ano passado. Então esse é o momento de nós pensarmos o que acertamos, o que erramos, o que precisamos melhorar, o que precisamos manter. Então quero que todos reflitamos, todos nós, na mensagem dessa manhã, porque ela é de suma importância e é uma mensagem especial de Cristo exatamente para esse tempo que estamos vivendo. Abra sua Bíblia comigo, livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, nós vamos ler alguns versos. Capítulo 24 de São Mateus, começa o sermão profético de Cristo. Ou seja, uma mensagem do Senhor especial para o nosso tempo, para os nossos dias. E qual é o recado que Cristo tem para nós hoje? Nós vamos ver. Mateus capítulo 24, antes de lermos alguns versos, curva sua fronte mais uma vez, vamos falar com o Senhor. Querido bom Pai que está nos céus, estamos novamente com a Tua Bíblia aberta em mais um culto de sábado. Eu quero te pedir, Senhor, que em nome de Cristo Jesus não seja mais um culto, não seja mais um sermão, mas que pelo poder da pessoa do Espírito Santo possa haver transformações de vidas nesta manhã. Senhor, por favor, eu te peço, desperta a Tua igreja para os dias que estamos vivendo e que possamos tomar as decisões imediatamente que precisamos tomar, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nossa vida, transformar o nosso caráter, para que muito em breve possamos conhecer esse lindo país que o Senhor preparou para nós. Não apenas isso, mas para que muito em breve possamos conhecer ao Senhor face a face. Ajuda-nos a entender agora o texto bíblico. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Mateus capítulo 24, eu vou começar lendo os versos 37 a 39. Diz assim a minha versão: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Até quando? Até quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Me diga uma coisa, é pecado se casar? O casamento foi criado por Deus juntamente com o sábado, lá no Éden. É pecado trabalhar, estudar? É pecado necessariamente comer, beber, ter os seus momentos de lazer? Não. Qual era o problema da sociedade no tempo de Noé, que Cristo disse, será da mesma forma quando eu estiver me aproximando, perto de voltar pela segunda vez? Como era a sociedade naquele tempo? As pessoas estavam ocupadas demais para se preocupar com as coisas de Deus. Trabalhar não é pecado,
Mas a partir do momento que o teu trabalho tira o teu tempo de Deus, entramos num grave problema. Ter os nossos momentos de lazer, estudos e etc. não é pecado. Mas quando estamos tão ocupados com isso, que não estamos percebendo o que está acontecendo ao redor, temos um problema, sim ou não? Quando estamos tão cansados, tão exaustos por causa das nossas atividades diárias, que não temos disposição para virmos à igreja, temos um problema ou não temos? E Cristo disse: é assim que estará a sociedade quando eu estiver perto de voltar. As pessoas estarão tão ocupadas, tão atarefadas com algumas coisas que em si mesmas não são más, que eles não perceberão o que está acontecendo. E aí eu faço uma pergunta para cada um refletir de si para si. Você tem andado ocupado demais para Deus? Você tem andado cansado demais para estar na igreja? No domingo, na quarta, nas semanas de oração? Na escola sabatina pontualmente? Está muito cansado para isso? Precisamos refletir. Quero compartilhar com os irmãos um texto. Pode colocar aí na telinha. Se referindo a isto que acabamos de ler, o Espírito de Profecia diz: os homens ainda comem e bebem, plantam e constroem, casam e dão-se em casamento. Os comerciantes ainda compram e vendem. Os homens lutam uns contra os outros, brigando pelas posições mais altas. Os amantes de prazeres enchem ainda os teatros, as corridas de cavalos, os antros de jogos, permitam-me acrescentar, os cinemas, os estádios de futebol, as boates. Prevalece a mais alta excitação e, no entanto, está a terminar de que forma? Rapidamente a hora da graça. E todos os casos estão para ser eternamente decididos. Satanás vê que seu tempo é curto. Ele pôs em ação quantas, irmãos? Todas as suas instrumentalidades para que os homens sejam enganados, iludidos e o que mais? Ocupados e embevecidos, ou seja, entorpecidos. Até quando? Até o dia da terminação da graça, quando a porta da misericórdia se fechará para sempre. Qual que é o trabalho de Satanás? Aliás, qual que era o trabalho dele no tempo do dilúvio? E qual tem sido o mesmo trabalho hoje? Manter os homens tão ocupados, mas tão ocupados, que não têm o tempo para Deus, e mantê-los ocupados o máximo de tempo possível, até que a porta da graça feche. Esse é o trabalho dele. Olha esse outro texto. Enquanto o homem de negócios está distraído em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado foste na balança e foste achado em falta. Pode ser que o nosso momento de maior ocupação, de maior distração, pode ser que nesse momento saia a sentença final. Traduzindo para nós, pode ser que nessa hora Cristo diga: seu tempo acabou. E eu pergunto, irmãos, quando é que o tempo vai acabar? Alguém sabe? Pode ser agora. Pode ser hoje. Esta pode ser a sua última oportunidade. Então quero que reflitamos a respeito disso. Então vocês perceberam bem qual foi o problema, né, do povo antediluviano. Eles tiveram 120 anos de Noé ali pregando, ensinando, exortando, advertindo. Depois que esse tempo se esgotou, irmãos, eles não tinham percebido que a graça já tinha acabado, que a porta da arca já estava fechada, e continuaram por algum tempo, por alguns dias, zombando, brincando. Quer ver só que interessante? Olha o que a irmã White comenta sobre isso. Enquanto muitos blasfemavam e amaldiçoavam seu Criador, outros, com frenético temor, estendendo as mãos para a arca, rogavam sua admissão ali, mas isso era impossível. Por quê? Deus havia fechado a porta, a única entrada, e fechou Noé dentro e os ímpios fora. Somente ele podia abrir a porta. O temor e arrependimento deles, ou seja, dos ímpios, veio tarde demais. Irmãos, chegará um dia
muito em breve, que será tarde demais para se arrepender. Que será tarde demais para vir à igreja. Tarde demais para colocar a vida em dia com Deus. Tarde demais para buscar a justiça de Cristo. Sabe quando será esse dia? Pode ser hoje. Sim ou não? Pode ser hoje. Por isso nós precisamos atentar, porque muito em breve a porta da graça se fechará e não sabemos quando. E sabe o que irá acontecer neste momento? Isso aqui. Quando a voz de Deus põe fim ao cativeiro de seu povo, há um terrível despertar daqueles que tudo perderam no grande conflito da vida. Enquanto perdurou o tempo da graça, estiveram cegos pelos enganos de Satanás e desculpavam sua conduta de pecado. Ou seja, eu sou pecador mesmo, vai ser assim mesmo. Desculpavam a sua conduta de pecado, enquanto diante deles havia poder suficiente para vencer. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. O que é que Deus pode fazer por mim e por você? Tudo. Tudo que Ele quiser. E tudo que nós permitirmos. Ele não só pode, mas Ele fará. Veja que a irmã escreveu que haverá um terrível despertar. Mas esse despertar virá como no tempo antes do dilúvio? Tarde demais. Então, eu repito, pense na sua vida. Pense em como foi 2016. Pense em como será 2017. Quais as decisões você está tomando para a sua vida nesse novo ano? Porque, irmãos, o tempo está acabando. Versos 40 e 41 de Mateus 24. Vamos continuar aqui. Diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Algumas pessoas utilizam esse texto como uma evidência, segundo eles, de uma doutrina chamada arrebatamento secreto. Então estamos aqui, eu e ele, trabalhando ali junto, de repente ele some, foi levado. Mas nós temos algumas interpretações pertinentes em relação a isso. A primeira delas, a expressão levado, pode ser considerado salvo, selado, ou também pode ser considerado levado pela crise final, levado pelo juízo final. Sabe por quê? O verso 39 diz assim, o povo antediluviano não percebeu, senão quando veio o dilúvio fez o quê? Levou a todos. E o verso seguinte diz o quê? Estando 2 no campo, um será deixado e o outro levado. De qualquer forma, este verso representa 2 grupos que estarão em suas atividades rotineiras próximo da vinda de Cristo. Um estará preparado e o outro não. Irmão, sabe o que isso significa? Significa que nós podemos estar aqui dentro da igreja nesta manhã de sábado e o meu irmão ao meu lado estar preparado e eu não. E quando Cristo voltar, o meu irmão sentado ao meu lado ir com Ele para o céu e eu ouvir aquelas palavras duras: não vos conheço. Então eu repito o que eu vou repetir várias vezes durante essa mensagem. Tem refletido na sua vida? É importante considerarmos esta citação de Cristo a respeito de 2 pessoas que estariam trabalhando, que estariam em suas atividades rotineiras, do ponto de vista do Espírito e Profecia, que diz assim: o Senhor vem com poder e grande glória, será então o seu trabalho fazer completa separação entre o justo e o ímpio. Então se cumprirão as palavras de Cristo: estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Os justos e os ímpios devem estar associados no trabalho da vida, mas o Senhor lê o caráter. Ele discerne quem são os filhos obedientes, que respeitam e amam aos seus mandamentos. Então essas 2 pessoas que estavam trabalhando representam os 2 grupos que estarão em suas atividades rotineiras, muitos ali juntos, mas que um grupo estará preparado e o outro grupo não. Eu pergunto, você e eu estamos nos preparando?
Verso 42 ainda de Mateus 24. Olha que interessante isso aqui. Portanto, fazei o quê? Vigiai. Por que vigiar? Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Irmãos, vigiar o quê? Vigiar os acontecimentos, as notícias, as profecias se cumprindo. É isso? Também. Mas não é só isso. E não é isso em essência. Sabe o que é? Olha só. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O apóstolo Paulo escreveu: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. É esse vigiar que Cristo está falando. Vigie, meu filho. Examine o seu próprio coração, se você está na fé, está no caminho certo. Irmãos, como é que eu posso saber se eu permaneço na fé? Já sei. Se eu batizo muitas pessoas. É isso? Não. Se eu tenho o meu cargo na igreja? Não. Se eu dou esmola aos pobres? Não. Sabe como é que eu posso saber se eu estou na fé? Cristo disse assim: permanecer em mim. Porque sem mim o que, irmãos? E nada quer dizer o quê? Nada. Nem ser cristão. E aí eu faço outra pergunta: como é que se permanece em Cristo? Na prática, permanecer em Cristo. Estudo da palavra de Deus. O que mais? Oração. Nós sabemos que pelo contemplar nós somos o quê? Transformados. Isso é permanecer em Cristo. Seguir as orientações que Cristo deixou. Os princípios estabelecidos em sua palavra. Isso é permanecer nele. Agora veja só que interessante. Se eu não estudo a Bíblia diariamente, se eu não tenho uma vida de oração diária, sabe o que significa? Eu não permaneço na fé. Porque sem mim... Volta para 2016. Quanto tempo você passou estudando a sua Bíblia e em oração no ano passado? Aliás, já passamos 14 dias desse ano. Quantas horas você passou em oração e estudo da palavra neste ano? Irmãos, entenda isso de uma vez por todas. Sem estudo da Bíblia, sem oração, ninguém será salvo. Estou falando para pessoas que têm o quê? A luz e o conhecimento. E cada um será julgado de acordo com o conhecimento que teve, com a luz que recebeu, ou que pôde receber. E nós temos muito ou pouca luz? Muito ou pouca? Então lembre-se que seremos cobrados por cada palavra. E aí eu pergunto novamente: quanto tempo temos passado em oração, em estudo da palavra? Algumas pessoas não entendem o conceito de fé. E fé é submissão. Sabe o que é submissão? Olha a redundância. Submissão é se submeter a Deus. E aí eu pergunto novamente: temos nos submetido ao Senhor? Ou temos vivido a vida de acordo com o que a gente pensa ser o ideal? Onde estão as orientações do Senhor para aquilo que devemos ser, fazer, buscar em nossa vida? Na palavra de Deus. Então voltamos ao mesmo ponto. Quanto tempo temos passado em estudo da Bíblia? Diariamente. Porque sem mim, nada podeis fazer. Agora veja um detalhe interessante. Versos 43 e 44. Jesus continua dizendo assim, mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha que texto interessante e intrigante. Espera aí. Cristo virá como um ladrão, ok? Por isso nós precisamos estar constantemente, diariamente, o quê? Prontos, atentos, preparados. Me diga uma coisa. Aliás, eu já perguntei isso aqui, eu vou repetir a pergunta. O ladrão, antes de ir à sua casa, ele te envia um sinal? Avisando que está chegando, sim ou não? Não. E Cristo enviou os sinais ou não? Então, como assim virá como ladrão? Acontece, irmãos, que quando Cristo diz virei como ladrão, quando a palavra diz que Cristo virá como ladrão, não está se referindo à segunda vinda de Cristo. Está se referindo a um evento que determinará
quem irá com ele ou não quando ele vier. Quando Cristo vier, ele não vem para salvar ninguém, ele vem para buscar aqueles que foram salvos. Então o ladrão que virá à meia-noite e que ninguém perceberá, ninguém, não é a volta de Cristo. Vamos entender isso? Quando terminar o tempo da graça, isso se dará repentina e inesperadamente, numa ocasião em que menos o esperarmos. Olha que interessante esse texto aqui. Silenciosamente, despercebida como quem? Como ladrão à meia-noite, virá a hora decisiva que determina o destino de cada homem, sendo retraída para sempre a oferta de misericórdia ao homem culpado. Vocês entenderam o que é o ladrão da noite, sim ou não? O fim do tempo de graça, que pegará todos de surpresa, os preparados e os despreparados. Sabe por quê? Porque ninguém sabe quando a porta da graça fechará. Irmãos, isso pode acontecer conosco hoje. Não, Leandro, claro que não vai acontecer hoje. Antes do fechamento da porta da graça, existem profecias muito claras que ainda não se cumpriram. Então é óbvio que não vai acontecer hoje. Sim, pode acontecer hoje. Irmãos, minha esposa trabalhou por 3 anos mais ou menos na Associação Paulista Sul da Igreja Adventista, lá em São Paulo. Naquela época, havia um tesoureiro chamado Oséias Pereira, um homem extraordinário. Oséias tinha pouco mais de 50 anos. E nesta semana que passou, Oséias passou mal e morreu. Subitamente. Eu tive um grande amigo chamado Cleiton quando eu morava em São Paulo também. Cleiton um dia saiu do culto, numa sexta-feira à noite, foi para casa, deitou, dormiu e nunca mais acordou. Meu amigo teve um infarto fulminante com 30 anos de idade, no meio da madrugada, nunca mais acordou. A porta da graça para essas duas pessoas, irmãos, fechou. Então eu pergunto novamente, pode acontecer comigo hoje, sim ou não? Sim. A gente sempre acha que vai acontecer com os outros, não é? Nunca conosco. Lembre daqueles jovens que tomaram aquele avião para ir jogar a final de um campeonato sul-americano. Lembram deles? Lembram? Eles tinham o sonho de voar até Medellín, jogar a partida e voltar para Chapecó e desfilar num carro de bombeiro com a taça na mão. Eles realizaram esse sonho? Eles realizaram metade do sonho. Sabe por quê, irmãos? Porque eles voltaram sim para suas cidades e muitos desfilaram em carros de bombeiros, mas não com a taça na mão. Desfilaram dentro de um caixão. Quantos ali planejaram morrer naquela noite? A porta da graça? Fechou. Se estavam preparados ou não, não cabe a nós julgar. Não me importa mais, porque o tempo para eles acabou. E eu quero reforçar muito isso, irmãos, porque o meu tempo pode acabar hoje. Essa pode ser a minha última chance. Aquele culto de sexta foi a última chance do Cleiton. Ele não esperava por isso. A semana que passou foi a última semana. Nem, passou a semana inteira do Oséias. E ele também não estava esperando por isso. Ninguém estava. Então eu quero apelar à igreja. Vamos acordar agora. Porque amanhã, tarde demais. Tarde demais. Vamos seguir a mensagem aqui de Cristo. E agora Cristo começa a se dirigir a um grupo especial de pessoas. Os servos. Mateus 24, verso 45 em diante. Olha o que lemos aqui. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Algumas versões falam, quem é o servo que o Senhor confiou a sua casa? Feliz é aquele que, quando o Senhor voltar, encontrar esse servo fazendo o que é correto. E o que é que o Senhor esperava desse servo, segundo esse texto?
Vamos primeiro identificar os elementos. Nós temos aqui o Senhor, nós temos o servo, nós temos a casa, nós temos o alimento ou o sustento, de acordo com algumas versões, e nós temos o tempo, ok? Vamos lá. Quem representa o Senhor aqui? Quem? Cristo, que irá voltar. Quem representa o servo? O servo é um grupo especial da igreja, os líderes. Quem representa, ou o que representa a casa que os servos precisam tomar conta? A igreja. O que representa o alimento, o sustento? A pregação, a exortação, a instrução, o treinamento. E o tempo é o tempo mesmo. Então veja, a parábola que Cristo contou apresenta Cristo próximo de voltar para a sua casa, onde ele deixou líderes para tomarem conta desta casa, e o texto bíblico diz, para darem à sua casa o alimento ao seu tempo. Ou seja, é qualquer alimento que está dizendo aqui? Não, o alimento apropriado para o tempo em que estaríamos vivendo. É isso que está dizendo aqui. Agora eu pergunto, qual é o alimento para este tempo? Então essa é uma exortação de Cristo para a liderança desta igreja e para os líderes de outras igrejas que porventura estejam presentes. Qual é o alimento que Deus quer que a casa dele seja suprida dele? Olha que interessante o que diz o Desejado de Todas as Nações, página 448. Estes são os sábios e fiéis servos que dão sustento a seu tempo à casa do Senhor. Estão declarando a verdade especialmente aplicável a este tempo, como Enoque, Noé, Abraão e Moisés. Cada um declarou a verdade para seu tempo, assim hão de os servos de Cristo agora dar a especial advertência para a sua geração. Qual é o alimento, o sustento que Deus quer, que o Senhor quer que o seu servo dê à sua casa neste tempo que estamos vivendo? Irmãos, o que nós precisamos hoje? Programas mais criativos? Músicas mais animadas? Nós temos isso de sobra. Qual é o alimento que o Senhor quer que os seus servos deem à sua igreja? Uma especial advertência, que o tempo está acabando. Precisamos entender isso. Nós estamos vivendo, desde 1844, um período que nós conhecemos como o dia da expiação. E durante o dia da expiação, depois em casa estude um pouquinho a respeito do dia da expiação lá no tempo do povo de Israel. Qual era o que se esperava das pessoas naquele período da expiação? E nós vamos entender algumas coisas. Veja, estamos vivendo o grande dia da expiação e um juízo está acontecendo no céu. Sim ou não? Está acontecendo neste momento. A igreja precisa do alimento certo para esse período. Qual é o alimento certo para esse período, irmãos? Esse período de emergência que estamos vivendo. Não podemos oferecer à casa do Senhor líderes nenhum tipo de alimento que entretenha, entorpeça, distraia a mente. Estamos num momento tão solene que qualquer detalhe pode ser fatal. Nós temos que oferecer à igreja o alimento que mantém a mente desperta, preparada diariamente. Veja, não é celebração, não é diversão, não é cantar, pular, bater palmas, dançar. Não é apenas distribuir folhetos, não é apenas dar estudos bíblicos, batizar pessoas, promover o ativismo social, apesar de que estas coisas, batismos, estudos, ativismo social, são importantes ou não? Sim, Cristo vai nos cobrar por isso, está dizendo aqui. Mas se a nossa pregação e o nosso trabalho se limitar a isso, estamos com um problema, porque nos tornamos pessoas parecidas com todas as outras. Sim ou não? Só nós fazemos trabalhos sociais, irmãos? Não. Então a nossa mensagem, a nossa pregação não pode se resumir a ativismo social. Precisamos levar para a nossa geração a especial advertência. Como eu costumo dizer, eu posso sustentar uma família 30 anos com uma cesta básica, para ao final vê-la perder a salvação.
Sim ou não? Então nós precisamos atentar para isso. Agora o que nós precisamos? Essas coisas são importantes. Estudo, batismos, trabalhos sociais são importantes. Mas o que nós precisamos em essência é, líderes, o alimento para esse tempo. Exortação, advertência, exame do coração, estudo da Bíblia, oração, vigílias. Precisamos ou não? Sim ou não, irmãos? Mais ou menos do que no passado? Vigílias. Que mais? Confissão, arrependimento, reavivamento e reforma. Que não tem nada a ver com aquilo que você e eu sentimos. A irmã White diz que é aí que as pessoas erram. Eles colocam no sentimento o seu critério. É sempre assim, diz o Senhor. Precisamos sim de palavras de motivação, sim ou não? Precisamos de alegria? Precisamos de alegria. Precisamos de palavras de conforto. Precisamos animar as pessoas nessa jornada tão difícil rumo à Canaã Celestial. Precisamos celebrar as vitórias que Deus concedeu a cada um de nós. E Ele tem dado muitas vitórias. Precisamos celebrar isso. Mas se a nossa mensagem se resumir só a isso, irmãos, o ladrão virá. E não estaremos prontos. Veja que interessante isso daqui. Nova ordem de coisas entrou no ministério. A desejo de moldar-se segundo outras igrejas, e simplicidade e humildade são quase desconhecidos. Os ministros jovens procuram ser originais e introduzir ideias e planos novos para o trabalho. Não apenas os ministros jovens, mas muitos antigos também. Alguns iniciam reuniões de reavivamento, trazendo assim muitos conversos para a igreja. Opa, peraí, isso é bom ou ruim? Trazer muitos conversos para a igreja? Excelente! Ué, mas a irmã White está aprovando ou desaprovando? Ela continua dizendo assim: passada, porém, a excitação, onde estão os convertidos? Não se vê arrependimento e confissões de pecados. O pecador é instado a crer em Cristo e aceitá-lo, sem consideração quanto à sua vida passada de pecado e rebelião. O coração não é quebrantado, não há contrição de alma. Os supostos conversos não caíram sobre a rocha Cristo Jesus. Preste atenção nisso, irmãos. O Velho e o Novo Testamento mostram-nos o quê? O único meio pelo qual ou porque esta obra deve ser feita. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos era a mensagem que João Batista fazia soar no deserto. A mensagem de Cristo ao povo era: se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Aos apóstolos foi ordenado pregar em toda parte que os homens se arrependessem. O Senhor deseja que seus servos, hoje, preguem a velha doutrina evangélica: tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. Peraí, doutrina evangélica? Então, tristeza pelo pecado, arrependimento, confissão, advertência, isso é mensagem evangelística, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso também é evangelho. Preparação. Continua dizendo: precisamos sermões à moda antiga, costumes antiga, pais e mães em Israel antiga. É preciso trabalhar pelo pecador perseverantemente, zelosa e de que forma mais? Sabiamente. Até quando? Até que ele veja que é transgressor da lei de Deus e exerça arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Enquanto ainda há tempo. Muitos estão confortáveis com os próprios pecados. Está tranquilo. Alguns nem sabem que a sua conduta transgride as leis de Deus. Outros até sabem, têm luz sobre o assunto. Mas acreditam que Deus não vai levar isso tão a sério. Precisamos levar tão a sério esse tipo de coisa. O alimento que o Senhor quer que o servo dê à sua casa não é só dizer: não devemos transgredir as leis de Deus, mas deixar claro o que representa transgressão da lei de Deus. Sabe por quê? Muitas pessoas pregam: temos que ser fiéis ao Senhor, não podemos fazer isso por nós, precisamos do Espírito Santo. Mas o que é ser infiel ao Senhor? E cada um tem o seu próprio conceito.
É esse o alimento que Deus quer que seja dado à sua casa. Neste tempo que estamos vivendo, as pessoas precisam acordar, pensar, refletir, decidir, porque o tempo está acabando. Preste atenção nessa exortação. Levante-se a igreja e arrependa-se de suas corrupções diante de Deus. Levantem-se os vigias e deem a trombeta, o sonido certo. É uma advertência definida que temos que proclamar. Deus ordena a seus servos: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. A atenção do povo precisa ser atraída. A menos que se possa fazer isso, todos os esforços serão nulos. Pode batizar, pode dar estudo, pode doar sangue, pode dar cesta básica, pode ser o que for, a menos que nós despertemos para a nossa necessidade espiritual de buscar o poder do Espírito Santo individualmente em casa, por meio do estudo da Bíblia, da oração diária. Todos os nossos esforços serão o quê? Zero. E aí estaremos naquele grupo que quando Cristo voltar: Senhor, em teu nome eu trabalhei tanto, eu suei a camisa. E Ele dirá: não te conheço. Continua dizendo assim: ainda que viesse um anjo do céu e lhes falasse, suas palavras não operariam mais benefício do que se ele estivesse falando ao frio ouvido de um morto. A igreja precisa despertar para a ação. Que ação? O Espírito de Deus nunca poderá vir enquanto ela não preparar o caminho. Deve haver o quê? Diligente exame do coração, deve haver oração unida e perseverante, e o reclamar pela fé as promessas de Deus, deve haver profunda humilhação de alma. Não temos a mínima razão para congratulação e exaltação própria. Devemos humilhar-nos sob a potente mão de Deus. Ele aparecerá para confortar e dar bênçãos aos que deveras buscam. Este é o alimento que o Senhor pediu para darmos à sua casa neste tempo. Não podemos estar distraídos. Temos que despertar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ainda estamos falando aos líderes. Não permita que a igreja acredite verdadeiramente que está tudo bem, se as evidências mostram o contrário. Está claro? Sim ou não? Que evidências, Leandro? Algumas poucas. Estamos muito contentes aqui no sábado pela manhã. E eu me pergunto: onde estão vocês na quarta-feira? Onde estão vocês no domingo à noite? Onde estão? Onde estamos nós no momento que a escola sabatina começa? Irmãos, em nome de Jesus, precisamos acordar. Versos 48 em diante. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, com bêbados, o que vai acontecer? Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com quem? Com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não sei se você prestou atenção aqui. Está se referindo aos servos do Senhor, os líderes que Ele colocou em sua casa, para cuidar da sua casa e dar o alimento ao seu tempo. O líder mau, o servo mau, Cristo disse que faria 3 coisas. Quais são? A primeira, dirá assim: Jesus está demorando, vai demorar ainda. Segunda coisa que diz aqui: iria espancar os seus colegas de trabalho. A terceira coisa que faria: iria comer e beber com os bêbados, aqueles que estão com a mente entorpecida. Irmãos, isso aqui me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque a história sempre se repete. Sabe quando que aconteceu isso aqui? E Cristo exortou para a gente não deixar acontecer de novo? Lá no pé do Monte Sinai. Você quer ver o que aconteceu? Olha só. O servo mau, qual foi a primeira coisa que ele fez, segundo a palavra de Deus? Ele disse: o Senhor vai demorar. Olha o que aconteceu lá no tempo de Israel. Mas vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós.
Qual a segunda coisa que o servo mau fez aqui? Ele passou a comer, a beber e a se divertir com os bêbados. O que aconteceu lá no templo de Israel? Olha que interessante. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar, ou seja, a se divertir. Qual foi a terceira coisa que Cristo disse que o servo mau faria? Iria espancar os seus colegas de trabalho. Olha o que aconteceu lá atrás. Uns poucos que se arriscaram a denunciar a proposta execução da imagem do bezerro, de ouro, como sendo idolatria, foram atacados e rudemente tratados, e na confusão e agitação, perderam finalmente a vida. A história sempre se repete. E Cristo sempre deixando exortações para que a gente não deixe acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para a liderança dessa igreja. Me permitam dizer, porque eu sou um membro desta igreja. Eu amo esta igreja. Mas o alimento que nós precisamos, o alimento que a igreja precisa, é que seja motivada ao exame do coração, ao arrependimento, à busca do poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Busquem, caros líderes, fervorosamente ao Senhor. Fervorosamente, para que o Senhor conceda-nos inteligência, sabedoria, para que o Senhor nos conceda também criatividade, para que nós usemos a nossa influência, para que nós usemos este púlpito, este espaço aqui, para instruir, orientar, ensinar, exortar, advertir. Em nome de Jesus, não desperdice o precioso tempo com coisas que distraem a mente, que entretêm as pessoas, que excitam as emoções, mas que não edificam e não resolvem o problema espiritual da igreja. Não percam o precioso tempo com isso. Jesus está voltando. E Ele pode voltar para mim hoje. Nós vimos que os demais foram maltratados, Foram espancados. E muitos foram mortos. Agora eu pergunto, o servo mau é aquele que simplesmente, literalmente bate nos outros? Agride os outros? Não. Existe uma forma muito mais sutil e eficaz de impedir que uma mensagem de advertência chegue. Fizeram a mesma coisa com Jeremias. Veja. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Qual é a forma mais eficaz de impedir que uma mensagem de advertência chegue à igreja? É só falar mal da pessoa. Já viu aquela questão? Esse rapaz que vai pregar, já ouvi dizer isso dele. Então, quero nem escutar. Já ouviu isso? Não sejamos servos maus. Vamos servir ao Senhor da forma como Ele determinou. Só que vai acontecer um problema. Aquelas pessoas que foram enganadas por estas falsas acusações, no final dos tempos receberão as pragas. E sabe o que elas farão? Elas procurarão essas pessoas que as enganaram e dirão: vocês não nos advertiram, e aqueles que nos avisaram a tal respeito, vocês disseram que eram fanáticos e homens maus. Ou seja, você não me avisou, não me instruiu, não me alertou. E aquelas pessoas que tentaram nos avisar para que nós não sofrêssemos o que estamos sofrendo hoje, vocês disseram que eram mentirosos e estavam nos enganando. Então, em nome de Jesus, eu apelo à liderança dessa igreja: alimente esta igreja com alimento para este tempo. É isso que nós precisamos. Veja que interessante o que acontece mais no fim dos tempos. As pessoas se acusam umas às outras de havê-las levado à destruição, porém todas se unem em acumular amargas condenações contra quem? Contra líderes infiéis que profetizaram coisas agradáveis, que levaram seus ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar.
Estamos perdidos, exclamam, e vocês são a causa. As mesmas mãos que os coroavam de homenagens levantar-se-ão para destruí-los por toda parte. A contenda e morticínio. Então apelo mais uma vez, líderes desta igreja, alimentem o povo com alimento apropriado para esta fase que estamos vivendo. Como que é chamado o servo infiel aqui na parábola? A sua parte será com quem? Com os hipócritas. Quando a porta da graça se fechar, eles ficarão do lado de fora. Quando Cristo voltar, Ele dirá aos seus líderes: o que foi que vocês fizeram com a minha casa? Então, em nome de Jesus, líderes de 2017, se apeguem a Deus. Não caiam no erro de pensar que o Senhor não nos cobrará pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. Existe uma esperança, uma motivação para nós. A vereda dos homens que estão colocados como líderes não é fácil, mas devem eles ver em cada dificuldade um chamado à oração. Jamais devem deixar de consultar a grande fonte de toda a sabedoria. Fortalecidos e iluminados pelo obreiro mestre, serão capacitados a permanecer firmes contra pecaminosas influências e a discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Aprovarão o que Deus aprova e empenhar-se-ão com todo fervor contra a introdução de princípios errôneos em sua causa. Como que se consegue isso? Cristo disse: aprendei de mim. Ok, existem muitas exortações mais para nós enquanto líderes da casa do Senhor, mas essas são suficientes. Agora eu quero encerrar trazendo a exortação, a segunda exortação de Cristo, que agora é para todos nós. Todos nós. Ainda seguindo o sermão de Cristo. Cristo estava sentado com seus discípulos no Monte das Oliveiras. E lá de cima ele estava olhando e ele contemplou uma festa de casamento. E quando ele contemplava aquela atividade daquelas moças ali, sabe o que ele fez? Ele contou a parábola do capítulo 25. Aquilo que Cristo descreveu, em realidade estava acontecendo, ele estava vendo e usou aquilo para trazer uma advertência para nós. Olha só o que Cristo disse ali. Capítulo 25, verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias, ou seja, loucas, e 5 prudentes. As nécias ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite aonde? Nas vasilhas. Eu pergunto, as virgens loucas são hipócritas? Não. Os hipócritas estão na parábola anterior, o servo mau. Veja que interessante isso daqui. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Porém, o fato de um homem não ser hipócrita não lhe diminui a pecaminosidade. O servo mau não estava nem aí para nada, se divertindo. As virgens loucas estavam empenhadas no trabalho. As virgens loucas, elas professavam uma fé pura. Elas defendiam a verdade. Quer ver só que interessante? Vamos identificar aqui os personagens novamente. O que representa a virgindade na Bíblia? Pureza. A lâmpada. A lâmpada, palavra de Deus. A luz. A luz. A luz da palavra de Deus também pode representar o nosso testemunho. Vós sois a luz do mundo. O azeite. Aí chegamos ao Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo e também a justiça de Cristo. Justificação pela fé. Então aqui estão os personagens. Então vamos ver. As virgens são hipócritas? Não. Comem e bebem com bêbados igual o servo mau? Não. Há pureza doutrinária nelas? Em quantas? Todas. Quantas têm a palavra de Deus? Todas elas. Quantas são zelosas na doutrina? Todas as 10. Quantas dão bom testemunho? Todas têm luz. Eu pergunto, quantas estão aguardando a vinda do Senhor? Todas estão aguardando, né? A princípio, todas estavam aguardando
a vinda do Senhor. Ou seja, elas eram visivelmente iguais. Onde é que estava a diferença? Quer ver que interessante? Verso 5. E tardando o noivo foram quantas tomadas de sono? Todas dormiram. Peraí, o noivo demorou? Ou o esposo, né, seria a tradução mais adequada. O esposo demorou, mas olha o que Cristo disse. Eis que cedo venho e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aquele que testifica estas coisas diz certamente. Mas aqui diz que o noivo, ou o esposo, demorou. Será que Jesus mentiu? Não, olha só. Em suas mensagens aos homens, os anjos de Deus apresentam o tempo como sendo muito breve. Assim me tem sido sempre apresentado. Verdade é que o tempo se tem prolongado além do que esperávamos nos primitivos dias desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão breve como esperávamos. Falhou, porém, a palavra de Deus? Absolutamente. Cumpre lembrar que as promessas e ameaças de Deus são igualmente condicionais. Não era vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse assim sido retardada. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre as pessoas lá do mundo. É isso que está dizendo aí? Não! Entre o professo povo de Deus que nos tem mantido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Ou seja, já era para Jesus ter vindo. Por que não veio? Ah, Leandro, porque o evangelho foi pregado a todo mundo. Não. Para o evangelho ser pregado a todo mundo, precisamos do Espírito Santo. Sem ele não conseguimos. Por que Cristo não voltou ainda? Por causa desses problemas. Porque eu não estou pronto para receber o Espírito Santo. Mas, irmãos, está chegando o dia em que quem está pronto receberá. Quem não está, acabou. E aí cada um decide que grupo quer estar. Veja, quantas que dormiram? Todas dormiram. Então me responda uma coisa. Significa que houve ou haverá um tempo na história do povo de Deus em que não vai existir ninguém acordado? Ninguém vai estar atento? Vai existir esse dia? Jamais. Deus sempre teve os seus atalaias. Sim ou não? Deus sempre teve pessoas despertas, aguardando, atentas. Então o que significa se dormir? Por que todas dormiram? Irmãos, quando você está dormindo, você está consciente do que acontece ao redor? Sim ou não? Então veja, uma das interpretações que podemos encontrar para esse dormir é esta: quando você dorme, você não sabe o que acontece ao redor. Ou seja, por mais que eu estude profecias e possa ver os passos para o cumprimento profético acontecendo em volta de mim, eu não sei o dia em que a profecia o quê? Se cumprirá. Eu posso estudar sobre o selamento, mas eu não sei quando começará. Eu posso estudar sobre chuva serôdia, mas não sei que dia será derramada. Eu posso estudar sobre o decreto dominical e ver que a coisa já está muito adiantada, mas eu não sei em que dia acontecerá. Está claro? Quando veio o grito, quantas que despertaram surpresas? Todas. Já! Aconteceu! É agora! Só que 5 estavam prontas. E 5? Não. A outra ideia dada à questão do dormir representa o desapontamento. Todas esperavam Cristo logo. Cristo demorou. E todas se sentiram frustradas e desapontadas com a demora. Mas um grupo mesmo assim continuou firme na fé. E o outro desanimou. Se entregou. Se tornou indiferente. Olha que interessante o verso 6. Mas à meia-noite ouvi-se o quê? Um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. E eu pergunto a vocês, quantas estavam dormindo? Quantas? Se todas estavam dormindo, quem gritou? Quem gritou? Quem disse, aí vem o noivo, saía ao seu encontro? Existem algumas ideias também em relação a esse grito. Algumas pessoas interpretam como sendo o Espírito Santo. Mas existem algumas evidências nessa profecia muito interessantes a respeito disso. E eu quero levá-las a refletir. Imagine o seguinte: alguém já ouviu a seguinte frase? Os acontecimentos estão proclamando que Jesus está chegando. Já ouviu? Então, primeira coisa que nós podemos considerar: numa parábola, nem todos os elementos são literais. Ok? Então, não necessariamente o grito tem que ser dado por alguém, por uma pessoa.
nós entendemos que os acontecimentos estão gritando que Jesus vem, sim ou não? Ok? Isso é uma outra forma de entender. Agora veja que interessante isso daqui. Numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí veio o esposo, saíram ao encontro, e as virgens adormecidas ergueram-se da sua sonolência, foi visto quem fizera preparação para o evento. Ambos os grupos foram tomados de surpresa, porém um estava preparado para a emergência e o outro não. Assim agora, o quê? Uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a pessoa face a face com a morte, mostrará se há fé real nas promessas de Deus. Podemos entender este clamor, este grito, como um evento que virá repentinamente, tanto que todas as 10 ficaram surpresas. Já? Só que 5 estavam prontas. E 5? Não. Que evento será esse, irmãos? Uma coisa é certa. Quando este evento chegar, vai dar tempo de encher a lâmpada? Não. Não mais. O momento de encher a lâmpada é agora. Agora veja que interessante isso daqui. Todas as 10 virgens pareciam estar preparadas para a vinda do esposo, mas o teste mostrou que 5 não estavam prontas. E esse teste que virá, irá pegar todos nós de surpresa. Agora? Começou? Sim. Mas um grupo estará pronto. E o outro, tarde demais. Todas pareciam iguais. Qual era a única diferença entre elas? A única diferença entre elas: azeite extra. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu busco o Espírito Santo hoje. A minha busca de hoje serve para amanhã? Amanhã eu tenho que buscar de novo? Então que azeite extra é esse? Que eu vou guardar o Espírito Santo hoje, amanhã eu não preciso buscar, porque eu tenho extra, eu tenho de reserva. Vocês entendem, irmãos, como nós precisamos estudar a Bíblia? Como é que entende isso? É simples. Por que um azeite extra? Porque 5 delas tinham azeite na lâmpada, mas não tinham no vaso. E 5 delas tinham azeite na lâmpada e tinham azeite extra no vaso. E aí eu pergunto, o que é o vaso? Quer ver o que é o vaso? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E eu pergunto, o que é o vaso? O vaso é o caráter, somos nós. Ou seja, 5 delas tinham azeite na sua lâmpada, no seu trabalho, na sua pregação. Pessoas provavelmente se convertiam pela pregação delas, mas não existia azeite no seu vaso. Ou seja, aquilo que pregavam pode ter levado muitas pessoas à conversão, mas não converteu quem? Elas mesmas. E aí, quando eu não permito o trabalho do Espírito Santo, quando eu não encho o meu vaso de azeite, o que acontece mais cedo ou mais tarde com a minha lâmpada? Apaga. E aí alguém toma um susto: o quê? Leandro saiu da igreja? Como assim de repente? Irmãos, ninguém sai da igreja de repente. Primeiro, ou a pessoa nunca esteve aqui, ou a pessoa permitiu, ou não permitiu, que o vaso fosse cheio do Espírito Santo. Mas o Leandro era um pregador, verdade? As virgens loucas também. Mas o Leandro pregava a verdade presente, advertia a igreja, procurava despertar a igreja. As loucas também. Mas o que aconteceu com o Leandro então, que saiu da igreja? Acontece que o Leandro não tinha azeite em si mesmo. E a sua pregação pode ter transformado pessoas pelo trabalho do Espírito Santo, mas não transformou a ele próprio. Por isso saiu da igreja. Mais cedo ou mais tarde a lâmpada apaga. Agora o que mais me preocupa, irmãos, sabe o que é? Os que não deixam a igreja, mas mantêm um pé dentro e um pé fora. Se dizem adventistas,
mas no dia a dia vivem uma vida que não é de um adventista. Porque esses estão no mesmo momento, no mesmo problema que aquele que saiu da igreja, sim ou não? Aliás, eu me arrisco a dizer que estão com um problema muito maior. Porque quando eu estou dentro da igreja, achando que eu estou salvo por estar aqui dentro, é mais difícil para o Espírito Santo trabalhar. Porque quem vai lá para fora, ok, saí da igreja, larguei tudo. Mas quando estamos aqui dentro, corremos o risco de dizer: rico sou, estou abastado e de nada tenho falta. E assim como o povo antediluviano, Cristo disse: mas você não sabe que você não está rico e nem abastado. Olha o que Paulo disse: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Essas são as virgens loucas. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza, os seus próprios caminhos. As virgens loucas. Se não há transformação de caráter, se não há diferenças claras entre nossa maneira de viver e a maneira das pessoas lá de fora, estamos destituídos de azeite em nossos vasos, ainda que professemos ser cristãos. Versos 7 a 9, olha o que diz aqui. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Veja que quando veio o alto clamor, todas se assustaram, todas acordaram de repente. Agora eu pergunto: as virgens loucas falaram com as prudentes: dá o vosso azeite para nós, por favor, a gente está sem, acabou. E elas disseram não. Eu pergunto: elas não deram porque elas não queriam dar? Não é que elas não queriam dar, irmãos, elas não podiam. Se pudéssemos até daríamos, mas não podemos. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Ou seja, o Espírito Santo, o azeite, o caráter não pode ser transferido. Irmãos, a formação do caráter é cada um por si e o Espírito Santo por todos nós. Veja que interessante isso daqui. Nós não podemos compartilhar com as outras pessoas. Quando as prudentes disseram: saiam e vão comprar, nós podemos de repente entender isso fazendo uma ilustração, uma analogia. Pessoas que desejam comprar o Espírito Santo. Como pode ser isso? Pessoas que se alimentam da experiência espiritual dos outros. Pessoas que dependem de um programa, de um sermão, que dependem de um belo testemunho para se encherem do Espírito Santo. Não vão! Só nos encheremos do Espírito Santo se quem fizer o trabalho? O Espírito Santo, se nós permitirmos individualmente, irmãos. Você não pode ser revivado por um programa se esse programa não te conduzir à busca individual do Senhor. Você não será revivado por uma música se essa música não te conduzir a uma experiência de comunhão individual com o Senhor. Existem pessoas que estão tentando comprar o Espírito Santo. Comprar o Espírito Santo dos outros. Irmãos, eu confesso que me preocupo muito com pessoas que dizem, não que haja problema nisso, mas dizem muito: irmão, ore por mim. Ore pela minha vida espiritual. É errado isso? Obviamente que não. Devemos interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros. Mas sabe qual é a minha preocupação? Eu estou pedindo mais do que orando eu mesmo? Vocês entendem? Quando alguém se aproxima de mim e fala: irmãos, ore por mim, eu digo: com certeza, vou anotar o seu nome, mas por favor, não permita que eu ore por você mais do que você mesmo ora. Pessoas que estão tentando comprar o Espírito Santo de outros.
Olha isso aqui. Não podemos ser sustentados pelas orações de outras pessoas quando nós mesmos negligenciamos a oração, pois Deus não fez tal provisão para nós. Cada um tem que buscar o poder de Deus por si mesmo. Vamos orar pelos irmãos, temos que fazer isso, é importante. Deus ouve as orações intercessórias. Mas, irmão, não procure ser sustentado pela oração dos outros. Você precisa orar. Você precisa encher o seu vaso com azeite. Onde mais na Bíblia tem a expressão comprar? O conselho para comprar? Onde mais? Apocalipse, olha lá. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de Jesus, que de mim compres ouro, colírio, vestes brancas. Quando o tempo acabou, ouviu-se o clamor, vem o noivo aí. As virgens prudentes disseram, vão comprar a justiça de Cristo? Elas não sabiam também que o tempo tinha esgotado. Eu pergunto, as loucas foram comprar. Conseguiram? Quando foi que as virgens loucas perceberam que não tinham mais azeite na lâmpada? Quando se ouviu o alto clamor, a última mensagem de advertência, foi quando elas acordaram e perceberam, não temos azeite na lâmpada e estamos perdidos. E muitos só irão perceber, irmãos, quando for tarde demais. Por isso, agora é o tempo de rogar às almas, que as almas não somente ouçam a palavra de Deus, mas também sem demora que abasteçam de óleo seus vasos e suas lâmpadas. O óleo é a justiça de Cristo, representa o caráter, e o caráter é intransferível. Ninguém o pode obter para outro. Cada um deve adquirir por si mesmo um caráter purificado de toda a mancha do pecado. Evidentemente, a irmã White está dizendo, cada um deve adquirir por si mesmo, ou seja, a busca individual do Espírito Santo, está claro? É esse o sentido de adquirir por si mesmo. Cada um deve buscar o Espírito Santo por si mesmo. Verso 10, para nós encerrarmos. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Eu pergunto, que porta que fechou? A porta da graça. Todos serão examinados e julgados de acordo com a luz que tiveram. Os que se desviam da verdade para as fábulas não podem esperar uma segunda oportunidade. Não haverá um milênio temporal, se depois que o Espírito Santo trouxe convicção aos seus corações, resistirem à verdade e usarem sua influência para impedir que outros o recebam, eles nunca se converterão. Não buscaram a transformação do caráter no tempo de graça que lhes foi concedido, e Cristo não lhes dará a oportunidade de passarem outra vez pela mesma situação. A decisão é definitiva. Irmãos, quando Cristo voltar, Ele não vai transformar o caráter de ninguém. Ele só virá buscar aqueles que tiveram o caráter transformado. Por isso nós precisamos despertar. Nenhuma linguagem pode exprimir o desejo que os desleais sentem quando a porta da graça fechar, por aquilo que perderam para sempre, a vida eterna. Eu não quero estar nesse grupo. Eu não quero estar nesse grupo que quando Cristo voltar, dirá, eu tinha tudo nas mãos. Eu sabia o que precisava. Eu devia ter estudado a minha Bíblia. Eu devia ter ido àquele culto, àquela vigília. Por que eu não fiz aquilo que deveria ter feito? Eu sabia tudo, eu tinha todo o conhecimento. Mas será tarde? Considerando que as virgens loucas, irmãos, não eram hipócritas, sabe o que a gente conclui disso? Que elas verdadeiramente acreditavam que estavam preparadas e salvas. Por isso que quando Cristo voltar, muitas pessoas dirão, Senhor,
Senhor, Senhor, diz a palavra de Deus, e a poesia judaica é interessante, quando são duas palavras, é para dar ênfase, não são pessoas falando, Senhor, eu fiz algumas coisinhas, não, Senhor, mas como? Eu realmente acreditava que estava fazendo certo, que estava salvo, não te conheço. Senhor, não é possível, não te conheço. Por isso que Cristo disse, você acha que é abastado e rico, você não é, compre de mim. Compre de mim. Eu pergunto, irmãos, estamos nos preparando? Dia a dia? Ou estamos tão ocupados, inclusive com coisas da igreja, que não temos tempo para passar com o Senhor? Porque Deus não vem buscar servos, Ele vem buscar amigos. Amigos conhecem ao seu Senhor. Como discípulos, arriscamos-nos a perder de vista nossa dependência de Deus e fazer de nossa atividade um Salvador. Isso é salvação pelas obras. Não podemos permanecer tão ocupados, mesmo com as coisas da igreja, que não tenhamos tempo para passar com o Senhor individualmente e diariamente. Eu pergunto, as virgens loucas entraram nas bodas? Entraram na festa? Tiveram outra chance? Nunca mais. Nunca mais. Eu quero ler um pequeno texto para nós concluirmos. Está escrito no livro Caminho a Cristo, ou melhor dizendo, O Grande Conflito, página 393, que resume tudo o que nós vimos. Diz assim a serva do Senhor: nessa parábola, como na de Mateus 24, duas classes são representadas. Todas haviam tomado suas lâmpadas, a Bíblia, e mediante sua luz saíram para encontrar o esposo. Mas enquanto as loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. A última classe tinha recebido a graça de Deus e o poder do Espírito Santo que regenera e ilumina. No temor de Deus, estudaram as Escrituras para aprenderem a verdade e fervorosamente buscaram a pureza de coração e de vida. Engraçado, em nossos dias buscar pureza de coração e de vida parece que é errado. Pessoas que estão buscando pureza de coração e de vida são olhadas com desconfiança. Sabe onde é que está o erro? É quando eu quero buscar pureza de coração, de vida e de caráter por mim mesmo, pelos meus esforços. Esse é o erro. Mas buscar pureza de coração, de vida, de caráter é a vontade de Deus. Sim ou não? Ela continua dizendo assim: dessas pessoas que buscaram essa experiência com Deus, possuíam uma experiência pessoal, fé em Deus e em sua palavra, que não poderiam ser derrotadas pelo desapontamento e demora. Outras, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, haviam se movido por um impulso de momento, ou seja, sentimentalismo. Seus temores foram excitados pela mensagem solene, mas haviam dependido da fé que possuíam seus irmãos, estando satisfeitos com a luz vacilante das boas emoções. É emocionante o programa. Tá bom, é isso aí que Deus quer. Continua dizendo assim: sem terem uma compreensão perfeita da verdade e nem experimentarem uma genuína operação da graça no coração, ou seja, sem azeite no vaso, tinham saído para encontrar-se com o Senhor, cheios de esperança, com a perspectiva de imediata recompensa, mas não estavam preparados para a demora e desapontamento. Quando vieram as provações, faltou-lhes a fé e a sua luz se tornou oscilante. Pela tardança do esposo é representada a passagem do tempo em que o Senhor era esperado, o desapontamento, a aparente demora. Nesse tempo de incerteza, o interesse dos que eram superficiais começou logo a vacilar, esfriando seus esforços. Mas aqueles cuja fé se baseava no conhecimento pessoal das Escrituras, tinham sob os pés uma rocha que as ondas do desapontamento não poderiam destruir. Pessoas que se baseiam em emoções e pessoas que se baseiam na palavra de Deus. E em muitos lugares, quando ouvimos pregações de advertência, ouvimos pessoas gritando constantemente: amém, aleluia, glórias a Deus. E quando você faz uma pergunta básica da nossa fé,
porque estão firmados em emoção, não estão firmados na palavra. Aí vamos lá de concluir dizendo: tosquenejaram todas e adormeceram, uma classe na indiferença e abandono de sua fé, outra esperando pacientemente até que mais clara luz fosse pronunciada. Os que eram medianamente dedicados e superficiais não mais puderam apoiar-se na fé dos seus irmãos. Cada qual tinha de por si mesmo ficar em pé ou cair. Jesus está voltando. E isso está muito perto. Mas antes da volta de Jesus, nós teremos que passar por uma crise qual nunca houve. E eu pergunto: estamos nos preparando para enfrentar isso? Irmãos, você tem noção do que Deus preparou para nós lá no céu? Você tem noção disso? Nós temos vagas noções por meio do Espírito de profecia. Mas o que Deus preparou para nós é algo tão extraordinário, que a Bíblia diz que olho não viu, ouvido não ouviu, e jamais um coração humano foi capaz de descrever. Lá não vai haver mais morte, dor, doença, hospital, acabou. Lá não haverá mais pecado. E sabe quem que estará lá? Já que lá não haverá pecado, quem estará lá é quem não gosta do quê? Do pecado. Nós, por natureza, gostamos do pecado. E é por isso que entra a comunhão com o Senhor, a justificação pela fé e a santificação, porque Deus nos transforma de pessoas que amam o pecado para pessoas que abominam o pecado e amam o Senhor. Sabe Satanás? Ele não estará lá. Ele nunca mais existirá. Sabe aquele querido seu que faleceu? Você pode reencontrá-lo lá. Temos a esperança de vermos o Cleiton e o Oséias lá. Sabe aqueles homens e mulheres da palavra de Deus que a gente só ouviu falar? Nós vamos poder conversar com eles. Ouvir histórias que a Bíblia não relatou. Irmãos, acima de tudo, Jesus vai estar lá. E o céu é Ele. E para aqueles que vivem com Cristo em relacionamento diário, o céu já começou. Lembra da musiquinha? O céu é aqui, se aqui Jesus está. Esse dia está chegando e eu faço o meu último apelo a essa igreja, o último deste sermão, em nome de Jesus. Vamos nos preparar. São sempre, irmãos, 4 pedidos que eu faço, sempre. Estude a sua Bíblia diariamente. Gaste tempo com Deus em oração, todos os dias. Terceiro, procure seguir as orientações que Deus deixou para nós. Procure seguir. E Ele vai nos ajudando, a gente vai tropeçar, vai escorregar, mas Ele vai nos ajudando, procure seguir. Quarto ponto, eu sonho com o dia, eu sempre falo isso, eu sonho com o dia que eu chegarei nesta igreja, num domingo, numa quarta, e não encontrarei lugar para eu me sentar. Eu sonho com isso. Porque vivemos um tempo tão solene que não deveria existir lugares vazios mais na igreja. E eu sonho com esse dia. Então, o quarto pedido, em nome de Jesus, venha para a igreja. Venha aos cultos.